milagre, Deus de bênçãos, Deus que nos permite tudo aquilo que nós sabemos que Ele tem que viver na nossa vida. Aleluia! Deus vai dar o momento da palavra. Obrigado. Deus é maravilhoso. Estenda as suas mãos para cá. Senhor Deus amado, esse momento maravilhoso como é, todo momento que nós estamos na tua presença, peça ao Senhor que seja o teu Cristo nos dar a vida graça, nos dará a ministração sobre a tua palavra, os seus ensinamentos, o teu amor sobre a nossa vida. Peço ao Senhor que abençoe cada mais e mais, dando a ela mansidão, sabedoria, domínio próprio, e o prazer de servir ao Senhor como eu sei que ela faz com amor, a face do temor do Senhor. Que esta palavra venha em conta cada coração, cada necessidade, pois sabemos que primeiramente o Senhor fala com aquele que está perto. Pois nós não sentimos o coração do Senhor nos tocar, como nós podemos ensinar o nosso próximo? E eu sei que não é, mas o Senhor toca primeiramente na alma dela, no coração dela, moldando cada segundo. Mas uma vez eu agradeço a vida dela e todas as que estão aqui presentes, e peço que seja o teu Santo Espírito, ao usar em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Eu gostaria de levar você a refletir algo, como o pastor já orou, que o Senhor me fez refletir. Eu chamei até o Pedro algumas semanas atrás para compartilhar com ele, e ele também disse algumas coisas que acrescentaram aquilo que o Espírito Santo havia dito para mim, e ele entendeu, e eu falei, poxa, Deus confirma, o Senhor confirma a palavra realmente, né? E ele conseguiu entender, e ele comentou algo, eu falei, olha, Deus usa, né? Deus fala. E eu gostaria de trazer você para a reflexão. Eu inicialmente tinha colocado o título Se Enxerga. Aí eu brinquei em casa, eu não consigo comentar a palavra que eu vou ministrar, mas eu falei, poxa, o tema da minha ministração é Se Enxerga. Se Enxerga. É engraçado, mas eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Números 3 e 10. Por que eu trouxe esse tema? Eu quero fazer, enquanto você abre a Bíblia, enquanto o Júlio põe ali, eu quero fazer uma pergunta para você, tá? Você está apto para tomar a ceia hoje? Guarda para você. Você está correto? Você é bom o suficiente? Como que a gente se vê quando a gente olha para dentro da gente? O que a gente imagina de o quanto a gente merece? Está apto, está santo o suficiente, está limpo, está correto o suficiente para participar do
enxergarmos. E o livro, a carta de Paulo aos Romanos, ela vai tratar basicamente, o seu cerne, o seu objetivo é ensinar aqueles judeus que eram peritos de lei, que a lei não servia para salvar. Então a pergunta era, então por que o Senhor deu a lei? Porque Deus deu a lei se ela não serve para me salvar, se ela não serve para me redimir, se ela não me ajuda a chegar ao Pai ou agradar ao Senhor, porque eu não vou conseguir cumpri-la toda. E eu só conseguiria agradar ao Senhor, que é santo e perfeito, se eu a cumprisse integralmente. É aí que está. Paulo vai explicar que a lei é uma lupa, é uma luz, para que você se enxergue digno, se enxergue incapaz, se enxergue independente, se enxergue necessitado, se enxergue como você e eu verdadeiramente somos. Incapazes, imperfeitos. Então a lei veio para mostrar, no 5:20 vai dizer, a lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada. O que é ressaltar? Algo que salta aos olhos, algo que fica aparente, que vem na nossa vida e não tem como a gente esconder, não tem como a gente camuflar. Então a lei veio para isso, para mostrar a nossa dependência, a nossa fraqueza, a nossa imperfeição. Como chegamos a essa conclusão? Esse foi o propósito da lei. Paulo vai dizer. Agora, o propósito do Evangelho, do novo nascimento, do Novo Testamento, da nova aliança, não é nos deixar olhando para a nossa sujeira. Porque a lupa vai fazer isso. A lupa ela vai mostrar os detalhes. A lupa vai mostrar os detalhes. Isso aqui, ó, ajuda, né? A gente enxergar alguns detalhes que sem a gente não consegue. E a lei ela vai ressaltar a nossa sujeira, justamente para nos levar a buscar um Salvador. Aleluia. Alguém que possa ajudar, porque sozinho não dá. O Evangelho vai falar para que a gente não fique olhando para a nossa sujeira. Por exemplo, Pedro, quando ele nega Jesus, e depois Jesus está ali no final, ali no sofrimento, e ele olha para Pedro. O que será que Jesus transmitiu no olhar para Pedro? Olha, Pedro, está tudo bem. Eu iria estar aqui de qualquer jeito. Eu me propus a isso. E eu iria por isso até o fim, de qualquer maneira. Está tudo bem. Eu estou aqui por você também, Pedro. Aleluia. Eu estou aqui por você também. Fica calmo, siga em frente. Eu estou morrendo, mas você siga em frente. Aleluia. Não fique olhando para a sua sujeira, porque não é isso que eu vim fazer. Pedro escutou de Jesus. Quantas vezes ele teria que perdoar o irmão dele? Ele sendo homem sem falha. 70 vezes 7. Perfeita e eternamente. Então ele, sendo Deus perfeito e santo, perdoaria verdadeira e eternamente também. Pedro escutou Jesus ensinando, ou não, melhor, participou. O Senhor lavou os seus pés. Então Jesus estava dizendo para aquele olhar, Pedro, é disso que eu quero que você se lembre, de como eu lavei os seus pés.
de quando eu te ensinei quantas vezes você precisava perdoar. Não lembra do que você fez, que você me negou. Eu quero que você foque no dia que eu lavei os seus pés. O olhar de Jesus para Pedro e para mim e para você é o mesmo. Tá tudo bem. Eu estou aqui por você também. Eu vou com isso até o fim. E olha, você errou, mas siga em frente. Não pare no erro. Eu te perdoo. Ok. Seguindo com 5 e 20, tem uma segunda parte. A primeira parte nós já lemos. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, ficasse aparente, à vista de todos. Entretanto, como na palavra do Senhor sempre tem uma boa notícia para mim e para você. Onde foi ressaltado o pecado, transbordou a graça. Entretanto, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Aleluia. Portanto, onde foi ressaltado o pecado, transbordou a graça. Aleluia. Ela cobre o erro. Paulo vai tratar em Romanos, por isso eu vou viver no erro, eu vou continuar no erro. Não. A gente vai entender que não é assim. Eu trouxe esse livro. Vocês me dão licença de mostrar? Eu recomendo muito a leitura desse livro. Brennan Manning. É um escritor assim, temente a Deus, se vocês estudarem sobre a vida dele. E nesse livro aqui, ele vai citar, ele vai falar muito sobre a graça. Então eu utilizei ele para entender um pouco Romanos, porque Romanos vai trazer a lei e a graça. Ele vai dizer, quaisquer que sejam nossas falhas, não precisamos baixar os olhos na presença de Deus. Aleluia. Se Jesus tivesse olhado para Pedro com um olhar de acusação, Pedro teria baixado os olhos. Mas Jesus olhou para Pedro tão profunda e amorosamente, dizendo para Pedro, te amo, estou aqui por você, continua aqui. Pedro não conseguiu desgrudar os olhos do Senhor. Os seus olhos continuaram fitos em Jesus, autor e consumador da fé dele. Aleluia. Então eu olhei para mim e descobri que eu não sou o suficiente. Ok, a lei veio e me mostrou algo que eu não queria ver, mas eu vi. Como diz, né? Quando a gente vê, não tem mais como desver. Agora está ali. Depois que você percebe uma falha em alguma coisa, você toda vez que você olha para aquilo, você vê. Mas antes você passava por ela e não tinha percebido. Mas depois eu queria que você vê aquela falha, você não conseguiu mais desver. Ok, Yara, agora a gente já se enxergou, a gente já se viu, a gente já sabe, ok, não precisa ficar ressaltando a nossa real condição, inicial e real condição. Então agora para onde a gente vai? Para onde você acha que a gente deve ir agora? A gente vai para a cruz. Não para mim e para a sua, mas a de Jesus, que ele carregou por nós. Não seremos crucificados pelos nossos erros. Não seremos, não vamos apanhar, não seremos castigados pelos nossos erros. Seremos perdoados. Seremos amados. Porque ele pagou o preço. Ele vai dizer para mim que você siga em frente. Aleluia. Vai, viva. Eu te dou vida. Isso aqui que eu estou fazendo vai te dar vida. E vida é abundância. Isso já foi dito aqui também. Aleluia.
24, se você quiser deixar perto de Romanos, se você tiver com a Bíblia de papel, a gente vai passar por Romanos. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que está em Cristo Jesus. Aleluia. Cristo morreu por nós, ainda sendo pecadores. Ele não esperou você merecer. Ele não esperou a Yara merecer. Ele morreu, mas sendo ainda pecadores. Eu vou ler uma pequena lista, peço licença para achar aqui para ler. Eu vou ler uma pequena lista, que vai descrever a quem se destina o Evangelho, a quem se destina as boas novas. Por quem Jesus morreu? Saiba, é uma pequena lista. Talvez, só talvez, você e eu, a gente não se encaixe em nenhum desses. Será? O Evangelho é para os quebrantados, para os derrotados e para os exaustos. É para aqueles que carregam pesos que já não conseguem sustentar e vão passando de uma mão para outra, procurando uma maneira de continuar. Você, eu acredito que a nossa geração agora não, mas a gente, de mim para antes, já carregou bastante sacola do mercado pesado. Eu já andei bastante na minha casa no mercado com a sacolinha. E você fica realmente, né, passando de uma mão para outra para poder tentar chegar no lugar. É para os que vacilam. Talvez você não esteja aqui. Para aqueles cujos joelhos estão fracos, que já percebem que não conseguem se sustentar sozinhos. É para os orgulhosos demais também, que não reconhecem que precisam de ajuda, não reconhecem o limite da sua necessidade e aceitar a graça como um presente. Responde para você mesmo. Você sabe receber presente? Como você fica quando você recebe algo inesperado, num dia comum? Esses dias eu recebi uma mensagem de uma colega de trabalho e falei: eu quero pagar um almoço para você. Pergunta para o Lucas como eu fiquei. Eu fiquei totalmente sem graça. Eu fiquei: como assim? De quarta-feira a gente trabalha o dia todo, e na hora do almoço eu subo em casa, que é pertinho, fazer o almoço na correria. Ela falou: não, uma quarta-feira eu quero pagar um almoço para você ir no local, comer tranquilo e voltar a trabalhar tranquilo. Você acredita que eu fiquei sem graça? Eu fiquei sem graça. Eu fiquei sem graça, eu não sabia o que dizer na hora. Entende? E isso é um pouco de orgulho também. Você não sabe receber presente. Você sabe dar. Quando você dá presente, é mais gostoso que receber. Porque receber você não fica sem graça. Se é seu aniversário, ainda você fica com um pouquinho de vergonha ali, mas é seu aniversário. Agora, tem gente que não, tem gente que está tudo bem, e eu admiro. Ok? Continuando nossa lista. Para discípulos inconsistentes. Será que a gente é inconsistente? Acho que não, né? A gente está sempre lá no alto. Está tudo bem. A gente está sempre voando com Cristo. Não sei você, mas eu estou sempre lá em cima. Né, agora? Para discípulos inconsistentes, instáveis, que tropeçam repetidamente e descobrem que sua fidelidade não é tão firme quanto gostaria.
não consegue eliminar. Aleluia. É para vasos de barro que arrastam pés de argila, que a umidade vem e amolece, né? Para bens feridos, abatidos e cansados, que às vezes sentem que decepcionaram Deus, que às vezes sentem que decepcionam Deus. O Evangelho é para aqueles que dizem saber muito, mas no final descobrem que ainda não sabem nada. O Evangelho é para aqueles que, olhando honestamente para dentro, reconhecem que não são tão bons quanto gostariam. O Evangelho é para mim e para você. É para todos aqueles que, em algum momento da caminhada, ficaram cansados, decepcionados, desencorajados e perceberam que não vão conseguir chegar a lugar nenhum sozinhos. O Evangelho é justamente a boa notícia de que não precisamos querer nos salvar sozinhos, porque Ele veio buscar e salvar aqueles que não conseguem salvar-se. Então, se eu não citei você aqui, então talvez você não precisa de Jesus. Mas se você se encaixou em cada um desses adjetivos, é só Ele. Ele é a única saída para você. Aleluia. Depois de eu me enxergar necessitada, pequena, insuficiente, tá bom, e agora? Eu vou sentar, chorar e lamentar? O Senhor fala: vá, eu estou com você. Prossiga, vá até o fim. Se esforça que eu vou te ajudar. Agora que eu entendi a graça, que eu me encaixei e entendi que o Evangelho é para mim, que eu preciso disso e sem isso eu não chego a lugar algum. Eu fico igual um cachorro correndo atrás do rabo. A irmãzinha aqui, ó, gostou. Aí o cachorro correndo atrás do rabo, ele nunca consegue chegar a lugar nenhum. Agora que eu entendi a graça, eu preciso olhar para o outro, porque eu não caminho sozinho. Aleluia. A salvação, o reconhecimento é individual, mas a caminhada cristã precisa de alguém do seu lado. E alguém também precisa de você do lado. Jesus poderia ter cumprido o seu ministério sozinho. Poderia ou não poderia? Agora, como eu vejo o outro? Para a gente finalizar. Eu me examino, eu me enxergo, eu olho para Cristo, vejo a necessidade dele, e daí, de repente, eu me acho melhor do que os outros, porque eu consegui enxergar. E a gente faz a oração igual aquele publicano: graças te dou, porque não sou como os demais, que não te reconhecem, Senhor. Eu te reconheci. Não foi o amor dele que te constrangeu, não foi a graça que te alcançou, não foi o Espírito Santo que te aborreceu, foi você que enxergou. Será? A graça, quando ela nos alcança, ela precisa ser algo que transborde. Leia.
unção. E amanhã de manhã? Porque amanhã eu ainda vou precisar da graça. Você também. Porque amanhã eu vou precisar de ajuda para me sustentar. Na hora do desencorajamento, me encorajar. Na hora do desespero, me trazer esperança. Na hora da frustração, me trazer consolo. Aleluia. Eu vou precisar. Eu sei que haverá luta. Eu sei que eu ainda não vou ter me tornado aquilo que Deus espera de mim. Não é amanhã. E isso às vezes nos desespera. Tá, não é amanhã, mas quando? Então quando que eu vou parar? Quando que eu vou parar de errar? Quando que eu vou parar de achar que eu estou decepcionando o Senhor? Quando que eu vou parar com isso? Repetir esse mesmo erro, essa mesma falha, ter esse mesmo sentimento, ter esse mesmo pensamento, ter as minhas dúvidas. Não é para a gente olhar para o futuro, pensando quando eu vou me tornar perfeito. Sinto te decepcionar, mas não vai rolar. Nós estamos sendo aperfeiçoados no Senhor. Aleluia. Você vai se decepcionar com você mesmo, vai por mim. Você vai prometer não pensar mais aquilo, mas você vai pensar. Você vai prometer nunca mais sentir aquilo, mas na segunda-feira talvez você sim. Talvez aqui a gente enche o Senhor de promessas. Mas Senhor, eu fiz isso essa semana, eu não vou mais fazer. Talvez você faça de novo. Então não há esperança? Há esperança. Para aqueles que temem o Senhor. Para aqueles que desejam se parecer mais com Ele. E estar sim mais livre de cada erro, de cada falha, de cada pecado. Essa deve ser a nossa busca. Aleluia. Sozinho a gente não consegue, mas ela deve acontecer todos os dias com o nosso esforço. Romanos 8:1, para nós finalizarmos. Tem que ter uma boa notícia, né, gente? Eu falei da boa notícia, estou aqui, está todo mundo esperando a boa notícia. Agora eu só ouvi que alguém vai ressaltar o meu pecado, que eu preciso olhar para o outro, eu preciso me esforçar. E a boa notícia? A boa notícia é que se você está em Cristo, já não há condenação. Aleluia. Já não há condenação. Nem de você mesmo, nem do próximo, nem de Deus, nem de ninguém. Não há condenação. Isso deve nos mover a nos aperfeiçoarmos no dia a dia. Não é querer ser perfeito para Deus. Desculpa, ninguém decepciona Deus. Ele já conhece, ele já sabe. Ele é eterno. Você não pega Deus de surpresa. Você não desaponta Deus, porque Ele já sabe. Mas antes, Ele já te perdoou. Aleluia. Desde que você se arrependa, desde que você olhe para a cruz e diga: eu não tenho mais condenação, mas eu não quero mais. Porque eu sei que o Espírito Santo se entristece comigo. Eu não vou ser condenado, mas eu não quero entristecer o Espírito Santo, porque eu amo. Aleluia. Ninguém quer receber nada de ninguém por favor, por obrigação. Eu quero receber algo porque eu sei que a pessoa me ama. Aleluia. O
Romanos 8,18 vai dizer, porque os sofrimentos, esses sofrimentos que eu digo, é dessa nossa consciência da imperfeição, a nossa consciência da insuficiência, de que por mais que você e eu se esforcem, a gente sempre acaba errando. Mas o Senhor vê o meu e o seu esforço para não errar. 8,18 vai dizer, os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que será revelada em nós. Aleluia. Você individualmente se tornará uma pessoa mais parecida com Cristo por amor a Ele. Porque você deve isso a Ele. Não porque Ele te cobra, mas você não consegue porque você sabe Aleluia. que a morte dele trouxe a salvação e que a ressurreição trouxe a justificação. E lembra da história de não há um justo sequer? Agora Ele nos torna justos. Ele te justifica. Aleluia. 3,21. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham em Jesus, testemunham a lei e os profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus para todos os que creem, não há distinção. Aleluia. Não há distinção. Porque todos pecaram. E no 24 ele vai dizer, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Jesus. Não há distinção. Aleluia. Não há ninguém melhor. Ele olha lá de cima e nos vê iguais, todos, lutando. A diferença é, alguns estão lutando para agradar, e outros não estão nem aí que estão nos agradando. Tem a sua própria verdade. Tem a sua própria lei. Agora nós que estamos aqui, a pergunta inicial foi, você está apto a tomar essa ceia? Sim, porque Ele te justificou. Aleluia. Você é bom o suficiente? Não, mas Ele não me condena. Ele disse que não há condenação para mim que estou nele. Se você está nele, você é participante da mesa.
possamos nessa mesma linha, entendermos aquilo que Cristo tem para a nossa vida, que nós possamos continuar crendo que Ele tem o melhor para nós e que Ele pode a cada dia nos transformar, nos reavivar através do Teu Espírito. Esta manhã nós iremos participar da ceia do Senhor mais uma vez. Glória a Deus, aleluia. Eu quero trazer uma breve palavra a respeito de tudo que foi dito aqui também desta manhã. Glória a Deus, aleluia. Quero dizer que os nossos medos nos tornam dependentes de Cristo. E é justamente aqui que Ele nos encontra. E Cristo foi crucificado, morreu por nós e ressuscitou. E em breve subiu aos céus. Mas antes de ir, Ele fez uma promessa para voltar e cumprir a aliança com a humanidade. E é essa promessa que nos dá esperança para seguir em frente. Por quê? Porque podemos crer que Ele é fiel para cumprir todas as coisas. E no tempo certo, os meus medos, os seus medos, eles vão sumir. E em breve nós estaremos com Cristo. Amém? Tá. Eu vou orar para entregar os elementos e depois eu vou ler a palavra da ceia e assim nós seguimos. Amém? Oremos. Senhor Deus e maravilhoso Pai Celestial, esses são os elementos que representam, Senhor, a morte de cruz e a ressurreição de Cristo. E nós estamos aqui nesta manhã, Senhor, com a esperança que um dia o Senhor irá voltar. E em breve nós estaremos ali com o Senhor eternamente, participando da grandiosa graça de estar no céu com o Senhor. Que nós possamos sair daqui nesta manhã, Senhor, alimentados, transformados, e assim como foi dito, que amanhã, pela manhã, nós possamos nos lembrar deste momento com o Senhor, e que nós possamos entender que aquilo que o Senhor tem para nós é melhor do que todas as circunstâncias, todas as dificuldades, todos os medos, tudo aquilo que quer nos impedir de nos achegarmos a Ti. E assim seja, em nome de Jesus. Amém?
Amém? Da mesma forma, depois de ter comido o pão, ele pegou o cálice e disse: este é o meu cálice, é a nova aliança, Aleluia. a nova aliança do Senhor. No meu sangue, façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Participe